Bem-vindo ao podcast Zeitgeist, o espaço de reflexão acadêmica dedicada ao desenvolvimento crítico, metodológico e interdisciplinar do direito. E no episódio de hoje falaremos sobre a obra Neokantismo, Valores e Razão Discursiva, aproximações da metodologia jurídica com a axiologia política kantiana de Newton de Oliveira Lima. Uau, o título já impõe respeito, né? Mas o artigo é fascinante. Totalmente. É uma verdadeira viagem intelectual. E a nossa missão aqui na nossa conversa de hoje é justamente desvendar essa trajetória. Isso. A gente vai tentar entender como essa corrente filosófica, um neokantismo, mexeu com a forma como o direito pensa a ideia de valores. E o mais curioso é como parece que a gente deu uma volta completa para retornar às ideias originais de Kant, só que com uma roupa nova, a da razão discursiva. Exatamente. A ideia é mapear esse caminho e ver por que ele é tão relevante hoje, principalmente com a ajuda do filósofo brasileiro Ricardo Terra. E tudo começa com uma ideia que, assim, de cara, soa quase como um paradoxo. É verdade. Para começar, o artigo fala de uma ideia que me fez quebrar a cabeça um pouco. A de que um valor pode ser, mas não existir. O que isso quer dizer? Bom, esse é um ótimo ponto de partida, porque já nos tira do lugar comum. Total. A gente tende a associar ser com existir fisicamente, né? O artigo chama isso de realismo ingênuo. Mas a axiologia, que é a teoria dos valores, ela propõe uma coisa diferente. E como ela explica isso? O texto usa uma analogia ótima, que é a da matemática. Pensa no número 5, por exemplo. Ele tem uma essência, ele é o sucessor do 4, é um número primo. Certo. Mas ele existe em algum lugar? Você tropeça no número 5 na rua? Não. O que existe é o símbolo 5 escrito num papel. Ah, entendi. Com os valores seria a mesma coisa. A justiça é uma relação ideal de igualdade de dar a cada um o que é seu. Essa é a essência dela. Mas ela nunca se concretiza perfeitamente no mundo real. Então, ser do valor é a sua ideia pura e a existência seria a tentativa sempre meio imperfeita de aplicar essa ideia no nosso mundo. Exatamente. É o que um filósofo chamado Menon classificou como objetos ideais. Eles têm um ser, mas não uma existência no tempo e no espaço, como uma mesa ou uma cadeira. Ok, mas isso ainda soa, assim, muito abstrato, né? Em algum momento alguém deve ter pensado, tá, como a gente traz isso mais para perto da nossa realidade? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é: sim, os neokantianos, lá no comecinho do século XX, eles fizeram uma virada crucial. Que virada foi essa? Eles transformaram essa teoria dos valores em culturalismo. Com pensadores como Hans Rickert, os valores deixam de ser só essas ideias atemporais, flutuando no éter, sabe? E passam a ser o quê? Passam a ser algo que se manifesta na cultura, na história. O Rickert via a realidade como se fosse um bolo de camadas. Um bolo de camadas? Gostei da imagem. Explica melhor. Pensa assim, a base é o mundo inorgânico, a física. Em cima vem a camada da vida, a biologia, depois a camada da mente, o psíquico, e por cima de tudo, dando sentido, vem a camada da cultura. A cobertura do bolo. Exato. É ali que nascem as normas, a arte, a religião e os valores. O direito, para eles, é um fenômeno cultural por excelência. E no direito, especificamente, como é que isso apareceu? Através de um jurista alemão, Gustav Radbruch, que foi discípulo do Rickert. Para ele, a filosofia do direito tinha que fazer duas coisas: buscar um conceito universal do que é o direito e entender como o direito funciona como parte da finalidade da própria cultura. Então, o direito passa a ser visto como um esforço da cultura para realizar certos valores, como a justiça. Perfeito. É exatamente isso. Ok, a jornada está ficando mais clara. E aqui a coisa fica realmente interessante. O artigo traz outro pensador, o Ernst Cassirer, que conecta a fundação do Estado a uma coisa que eu não esperava: o mito. Sim, essa parte é genial. O Cassirer diz que todo Estado precisa de uma narrativa para se legitimar. Na Grécia Antiga, era uma cosmologia, a vontade dos deuses e tal. Certo. O Estado moderno não podia mais usar essa desculpa, então qual é o mito fundador dele? O contrato social.
Aquela ideia de que a gente abre mão de certas coisas em troca de segurança e ordem. Exato. O mito da legalidade. Mas aí vem a pergunta: o que legitima esse mito? Por que ele é válido? É aí que Cassirer volta para Kant. E o que ele encontra em Kant? A peça que faltava. A autonomia do sujeito. Para o Cassirer, a grande sacada de Kant é que o Estado moderno só se justifica racionalmente se tiver como dever fundamental proteger a autonomia de cada um. A liberdade. Isso. Mas não é qualquer liberdade. Não é algo que a gente simplesmente tem. Vira uma tarefa, um imperativo ético. Lembro de uma citação do Cassirer no artigo que é muito forte sobre isso. Ele usa duas palavras em alemão, né? Sim, é brilhante. Ele diz que a liberdade não é gegeben, ou seja, dada, como um presente da natureza. Ela é aufgegeben, que significa proposta, uma tarefa. Uma tarefa. E ele diz que é a tarefa mais árdua que o ser humano pode se impor. E isso muda tudo. O papel do Estado não é nos dar liberdade, mas garantir as condições para que a gente possa construir a nossa. Entendi. Então, o núcleo racional do nosso Estado é a dignidade e a autonomia do indivíduo. Essa é a base que Kant oferece para a política. É o pilar. Então, o que tudo isso significa na prática? Por que essa volta a Kant se tornou tão importante, principalmente depois dos traumas da Segunda Guerra Mundial? Porque o mundo tinha acabado de ver da pior forma possível o que acontece quando o Estado decide que o indivíduo não vale nada. Que ele é só uma engrenagem. Exato. O nazismo, o fascismo foram a negação absoluta da autonomia. E aí, no meio daquele caos, a filosofia de Kant ofereceu um chão firme para começar a reconstruir. É nesse momento que entra aquela frase do Gustav Hadbrock, que você mencionou. Exatamente, uma frase que virou um lema. Ele disse: a democracia é certamente um bem precioso, mas o Estado de Direito é como o pão de cada dia, como a água potável e o ar que se respira. Nossa, que forte! Depois da barbárie, a urgência era essa, reconstruir o básico. E a base para eles era Kant. A análise do Isaiah Berlin, que o artigo cita, ajuda a entender isso. Ele diz que a filosofia política de Kant é, na sua essência, individualista e republicana. O valor mais alto é o indivíduo. E qualquer tentativa de moldar as pessoas contra a vontade delas. É uma negação da humanidade delas. É tratá-las como coisas, como meios para um fim, e não como fins em si mesmas. Então a ideia principal é que o Estado deve, antes de tudo, garantir um espaço onde o indivíduo não sofra interferências forçadas. Seria essa a tal liberdade negativa? Perfeito. A liberdade política em Kant funciona como uma garantia contra a ação arbitrária do Estado. É um limite ao poder para proteger a autonomia de cada um de nós. E como essa tradição toda é interpretada no Brasil? O artigo dá um destaque enorme para o filósofo Ricardo Terra. Sim, o Ricardo Terra é apresentado como um marco nos estudos kantianos aqui. Ele propôs uma retomada mais, digamos, ortodoxa do pensamento de Kant. O que isso significa, uma leitura mais ortodoxa? Significa focar no motor do pensamento kantiano, que é a autonomia, a publicidade, a transparência, e principalmente a ideia de que os valores se constroem pelo discurso, no espaço democrático. E a visão dele sobre o contrato social também é diferente, né? Não é só um acordo feito no passado para manter a ordem. De jeito nenhum. Para o Terra, o contrato social em Kant é um processo contínuo de objetivação da razão. Objetivação da razão. Traduz isso pra gente. É um jeito de dizer que a gente pega nossas ideias sobre o que é certo e justo e as transforma em leis e instituições concretas. Através do debate, a autonomia do cidadão permite a transformação social, não é para manter o status quo. O artigo lista vários valores que o Terra identifica em Kant. Acho que a gente pode pensar neles como um kit de ferramentas para uma democracia. Ótima analogia. É um kit bem completo. Começa com a liberdade, tanto individual quanto a de participar, a igualdade perante a lei, a independência do cidadão como colegislador. E continua, né? Tem o bem comum, a publicidade, a democracia, a paz. E laicidade, patriotismo, justiça distributiva. Mas de todos esses, o da publicidade, da transparência parece especialmente importante hoje em dia. Totalmente. Para Kant, a publicidade era um teste. O princípio é simples e genial. Uma lei ou uma ação política,
que não pode ser dita em público sem causar seu próprio fracasso é, por definição, injusta. Uau! Isso é muito poderoso. Quer dizer que se um plano de governo só funciona no segredo, ele já é ilegítimo na sua raiz. Exatamente. E a grande sacada do Ricardo Terra, segundo o artigo, é mostrar que o significado prático de todos esses valores do kit não é fixo. Como assim? Ele diz que são princípios formais, é como se fossem as regras do jogo. Mas quem preenche essas regras com conteúdo, quem decide o que justiça significa hoje, somos nós, os cidadãos, pelo discurso democrático. O que nos leva às questões finais do artigo. O que Kant pode dizer ao Brasil de hoje? Qual a relevância prática disso tudo? O texto aponta para um desafio grande. A recepção de Kant aqui no Brasil foi, nas palavras do jurista Miguel Reale, meio tímida por muito tempo. Só ganhou força de verdade ali a partir dos anos 70 a 80. E o desafio hoje seria qual? A necessidade de um diálogo mais profundo entre o direito, a política e a filosofia. O pensamento de Kant e de quem veio depois dele, como Habermas e Rawls, oferece ferramentas para isso. Que ferramentas seriam essas? A principal é a argumentação racional. A ideia de que o debate público não pode ser só uma guerra de narrativas ou um concurso de gritos. Ele precisa ser um espaço onde a gente justifica nossas posições com argumentos que qualquer pessoa racional poderia, em princípio, aceitar. É uma aposta na qualificação do debate, então. É uma aposta na força do melhor argumento. Não se trata de todo mundo concordar, mas de concordar sobre como discordar de forma civilizada e produtiva. Isso deixa a gente com uma reflexão final bem potente, que o próprio artigo sugere e que transfere a responsabilidade para todos nós. Exatamente. Se os valores fundamentais como justiça e liberdade não são essências fixas, mas construções que dependem do nosso discurso, qual é a responsabilidade de cada cidadão na manutenção e na reconstrução desses valores no debate público diário? Este foi mais um episódio do podcast Zeitgeist, porque pesquisar, questionar e compreender o direito é construir de forma responsável e coletiva a evolução da sociedade.